Nós temos o tema, né, que a gente trabalhou no retiro que nós fizemos com a liderança e com alguns irmãos, e nós falamos sobre servir, e hoje eu queria continuar esse tema colocando uma visão que Deus trouxe lá na hora, e a respeito da cruz de Cristo, ampliar essa visão e para os irmãos que estavam lá e para aqueles que não estavam. Eu quero colocar algo de Deus muito forte, que tem assim mexido com a minha vida nesses dias e dado uma direção para mim, para que eu não gaste o meu tempo debalde, para que eu possa otimizar a minha vida o máximo possível em relação ao reino de Deus. Havia uma música um pouco antiga do Asaf, e é uma música que ele falava de casamento, mas ela tinha uma parte que era muito interessante, e a música dizia assim: criou Deus o homem e também a mulher, e os deu um ao outro para amar e servir. Essa parte. Depois a música continuava: e a ambos deu filhos para lhes dar alegria, formando assim a primeira família. A parte que mais me chamava a atenção é essa: que Deus criou o homem e também a mulher e os deu um ao outro. E aí ele coloca: para amar e servir. Amar e servir. Amar e servir são palavras siamesas, elas são derivadas do mesmo Espírito. Não é possível separar a palavra amar de servir. Por isso, quando o Asaf cantava, ele cantava essa música dentro de um contexto de casamento, que talvez seja o contexto mais forte que nós temos de amar e servir. Não pode haver amor sem servir, e não se pode servir corretamente sem amar. Os espíritas, eles não acreditam que Jesus seja Deus, não creem. O espírita, ele é até confundido com o cristão. Nesses dias de políticas que nós vivemos, que nós passamos, né? Eu vi os cristãos apelando também para os espíritas, dizendo assim: nós que temos a mesma fé. Isso não é verdade. Os espíritas, eles não têm a mesma fé que os evangélicos e que os católicos têm. Os evangélicos e os católicos, sim, são cristãos. Os espíritas, eles veem Cristo de uma forma diferente. Eles acreditam que Jesus é um espírito evoluído de servir. Eles acreditam que Jesus é uma boa referência, e nisso eles estão certos. Eles usam a Bíblia, mas a Bíblia não é o livro que define o Espiritismo, mas sim o Evangelho segundo Allan Kardec e também o Livro dos Espíritos. Esses dois livros é o que define o Espiritismo, e tem conceitos neles que são contrários, totalmente contrários à Bíblia. Mas, no entanto, eles também usam a Bíblia, principalmente para definir algumas coisas que eles consideram corretas. Porque para um espírita, você evolui na medida que você serve. Então, à medida que você servir, você vai evoluindo como pessoa. Você encontra no Espiritismo homens que se dedicam ao servir, como infelizmente os cristãos não conseguem fazer igual. Infelizmente, era para os cristãos serem o grupo que mais e que melhor servem
uns aos outros, à sociedade, ao seu semelhante. No entanto, nós encontramos no meio espírita pessoas extremamente dedicadas ao servir, como nós não temos melhores mesmo do que a gente nesse requisito, porque eles acreditam que o servir irá salvá-los. Para o espírita, a salvação vem pelo servir, pelo ajudar. Eles chamam isso de caridade. Eles atribuem isso à caridade. Na Bíblia, caridade é outra coisa, mas para eles é um ato de amor ao semelhante. Mas não fazem isso simplesmente porque amam, mas fazem porque acreditam que o seu karma na próxima vida será melhor se eles servirem. Jesus, ele ensinou diferente e ele amou e serviu de uma forma diferente, e isso é o que é importante para a gente. Cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua linha, Deus julgará todos. Nós apresentamos os espíritas como eles trabalham, e nós não estamos aqui tecendo nenhum tipo de crítica, pelo contrário, digo que eles têm servido mais do que a gente. Contudo, a forma com que eles servem, o alvo deles servirem não é o mesmo da gente. Nós temos que servir porque nós usamos como referência Jesus. Jesus amou e serviu os 3 níveis de pessoas que envolvia a sua vida, e isso é um desafio para cada um de nós, e hoje isso é mais do que um desafio, será um tapa na nossa cara. Olhando para Jesus e o como ele servia ao próximo, a gente se sente constrangido e se sente muito pequeno mesmo. Óbvio, se olhar para Jesus em qualquer coisa, nos sentiremos ínfimos. A cruz apresentou naquele momento mais crítico. Qual foi o momento mais crítico de Jesus? Jesus viveu a sua vida de forma natural, normal, andou no meio das pessoas, comeu, se divertiu, foi para casamentos, foi para as festas judaicas, ensinou, curou pessoas, teve uma vida normal. Jesus teve uma vida nesse sentido, socialmente normal. Mas conforme foi chegando os 3 anos e meio, Jesus foi se aproximando da cruz, aí a coisa começou a ficar muito difícil. E o momento mais difícil de Jesus foi quando ele estava na cruz, foi o mais difícil. E nesse momento, 3 tipos de pessoas que envolveu ele a vida toda, estava ali, e são pessoas que envolvem a sua vida também. Tem 3 tipos de pessoas que estão constantemente ao seu lado. 3 tipos de pessoas. E com Jesus não foi diferente. Servir, amar as pessoas quando tudo está bem, é muito fácil. É muito fácil. O difícil é amar as pessoas quando as coisas não estão tão bem. Eu não sei se foi aqui que eu comentei ou lá no retiro. Nós estávamos andando ali no Paraguai, nós chegamos num grande shopping, foi aqui bem, na igreja, não me lembro. Tinha um grande shopping ali, e de repente eu cruzei a frente da escada rolante e vi um cara assim, e nem eu dei seta e nem ele, né? A pé. De repente ele vem para cima e a gente quase se tromba, e eu olho para ele e sorrio e peço desculpa, e ele começa a me xingar. Ele começou a me xingar, foi xingando bravo e foi descendo a escada. Naquele momento que ele fez isso, e depois vou dar um ponto aqui para voltar. Naquele momento, eu acho que eu saí do Jair normal. Eu fiquei muito bravo, e a minha vontade era descer atrás dele da escada.
A minha vontade era ir botar o dedo no nariz dele e falar um monte para ele. Isso para ser light. A gente fica nervoso e é muito difícil a gente amar as pessoas quando nós estamos nervosos. Servir quando tudo está bem é fácil. A gente consegue ser muito seletivo no servir, porque na verdade a gente serve as pessoas por aquilo que elas nos retornam, e não porque nós amamos a Cristo. Você encontrará esses 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o tipo mais fácil da gente servir. São as pessoas que te amam. É fácil servir quem te ama. Como é fácil servir e amar os meus netos, os meus filhos. O Tiaguinho machucou o dedo do pé, começou a necrosar o dedo, precisou ir para Campinas e internar lá. A Luana ficava um dia, a Diva falou: eu vou ligar para a Luana, para ela vir embora, tomar banho, descansar, e eu vou assumir o lugar dela. A Luana nem pediu, e a Diva estava apta para ir para lá, e foi, fez a troca, e a Luana veio para casa, a Diva ficou. Falei: bem, você está vindo embora? Ela falou: não, talvez eu fique até mais um dia, para que a Luana descanse. E o tempo todo ela ficou ali do lado do Tiaguinho, e eu sei que ela daria o rim dela, a gente daria para quem a gente ama, porque isso é fácil. Eu vejo o quanto o Gil e a Gila cuida do neto, principalmente, né, do Tavinho, quanto eles cuidam, quanto eles vão de atrás e tratam desse menino. Aí eu fiquei pensando, será que a Diva, tá fácil, eu estou julgando de fora, né? Será que a Nice, a Diva, teria coragem de fazer a mesma coisa por alguém que não fosse tão próximo? Será que eu teria coragem de pedir uma semana de férias do meu trabalho, do seu trabalho, para ir no hospital cuidar de uma pessoa que esteja precisando? É uma pergunta. Será que nós faríamos isso? Mas eu tenho certeza que nós faríamos isso pelos nossos filhos ou pelos nossos netos. Eu não tenho dúvida que você faria isso pela tua mãe, pelo teu pai. Mas será que nós somos capazes? E eu acho que esse é o desafio de Deus para a gente. Será que nós somos capazes de evoluir em Cristo e de servir a Cristo? Porque nós temos que entender que não é o próximo que servimos, mas é Cristo. Então eu quero que você veja esse filminho. 2001, eu fui designado para ir para Guarapuava. E quando eu cheguei em Guarapuava, o irmão Juvenílio cuidava da parte da limpeza da igreja. Fazia uma semana que eu estava como pastor, ele entrou no meu gabinete, no meu escritório, e falou: pastor, eu vim ver se o senhor vai permitir, com molho de chave, que eu continue com as chaves da igreja. Eu tenho todas as chaves dos escritórios, dos departamentos aqui, porque eu faço a limpeza da igreja. Aí eu falei: mas, irmão Juvenílio, quanto a igreja lhe paga por mês? A igreja estava enfrentando algumas dificuldades financeiras, para a gente ver se a igreja vai ter condições de continuar pagando. Ele olhou para mim e falou: pelo amor de Deus, pastor, não fale em dinheiro para mim. Eu falei: por quê? Ele falou: não, eu sou aposentado, pastor. Eu limpo a igreja, mas eu não cobro nada. Eu falei: sério, sério. E eu já tinha vindo de situações de processo, de gente que trabalha 15 dias para a igreja e quer ganhar 10 mil reais de processo. Eu falei: isso não vai dar bom, não.
quanto tempo faz? Ele falou, faz uns 3, 4 anos, desde que me converti. Eu falei, se esse irmão levar a igreja na justiça... Quantas vezes o senhor limpa a igreja? Ele falou, quase todo dia eu venho de manhãzinha limpar. Eu falei, piorou. Eu fiquei pensando na minha cabeça. Mas falei, tá bom, irmão, pode seguir então. Eu falei, eu vou observando. Que aí você vai conhecendo a pessoa, tal. Aí, todo dia, 7 horas da manhã, ele tinha um Fiat Uno 147. Ele encostava o Fiat Uno dele lá e ia lá limpava a igreja. Eu vinha pro culto segunda, quarta e sexta. 8 horas da manhã eu chegava na igreja, o irmão Juvenil olhava para mim, falava, pastor, agora eu posso ir, tá tudo limpinho. Ele entrava nos escritórios, limpava tudo, ia no altar, passava pano em tudo, deixava tudo limpo. E na época era banco de madeira, envernizado. Ele vinha, passava pano, limpava, deixava tudo limpinho. E aí ia para casa, voltava, resolvia os problemas dele pela manhã, voltava no culto da tarde. Eu fui tentando identificar se ele tinha algum perfil de amanhã ou depois levar a igreja na justiça. Eu nunca vi ele reclamando de nada. Eu falei, mas vou ficar atento. Até que um dia ele entrou no meu gabinete e falou assim, pastor, eu queria lhe pedir uma autorização. Eu falei, pois não. Ele falou, pastor, me perdoe, mas eu fiz de tudo para poder mudar um horário de consulta. E o médico não tem outro horário, só pode me atender 8 da manhã. Eu estou com alguns problemas de saúde e eu queria pedir se o senhor me libera de eu limpar a igreja esta quarta-feira. Só que se o senhor disser que não tem problema, eu remarco consulta de novo, espero, era pelo SUS, espero nem que demore 6 meses, mas eu não vou abrir mão de cuidar da igreja para uma consulta. Eu falei, irmão Juvenílio, quanto o senhor ganha para limpar a igreja? Ele falou, não, nada, pastor. Eu falei, irmão Juvenílio, o senhor não é um funcionário, o senhor não tem carteira assinada. O senhor não precisa nem justificar. É problema de saúde, vai cuidar da tua saúde. Eu falei, pastor, o senhor não vai ficar bravo comigo? Eu falei, meu Deus, esse irmão é diferenciado. Eu falei, tem gente que arruma ganhando, arruma desculpa para não ir. Eu falei, esse irmão não está ganhando nada. Ele vem me pedir uma liberação, coisa que ele nem deveria pedir, não estava pagando nada. Mas ele veio, eu falei, não, irmão Juvenil. Ele falou, o senhor não vai ficar chateado, pastor? Eu falei, claro que não. Eu fiquei na minha cabeça, eu estou tentando descobrir o que esse homem tem que os outros não têm. Aí tá, ele foi, o que aconteceu? Deu certo? Ah, não, pastor, já estou tomando os remédios, estou melhor. Um dia, o irmão Juvenil atrasou para chegar a limpar a igreja. Chegou, o culto começava às 9 da manhã, e ele deve ter chegado às 8, porque sempre que eu chegava, ele já estava saindo com a igreja limpa. E nesse dia, eu cheguei, e o irmão Juvenil ainda estava limpando a igreja. E como eu cheguei bem devagarinho, ele estava nos bancos lá da frente, limpando a igreja. E eu vi que ele, cheguei de costas, ele estava chorando e falando sozinho. Eu falei, irmão Juvenil deve estar passando por algum problema, ele não deve estar bem. E eu fui chegando perto dele, pé, por trás do irmão Juvenil, vendo ele chorando, derramando lágrima e passando pano no banco. E quando eu cheguei perto dele, eu ouvi a oração de alguém que realmente serve a Deus. E ele estava assim, Senhor, eu era um bêbado, minha família ia se perder, eu não valia nada. E a Bíblia diz, antigamente, só podia entrar no teu santuário os levitas para auxiliar na limpeza, mas no Santo dos Santos, só o sacerdote. E o Senhor me deu a oportunidade de poder limpar até o teu altar, aonde o teu servo vai pregar. Eu, um bêbado, estaria morto se não fosse o Senhor. E agora o Senhor me dá o privilégio de limpar o teu templo, o teu santo templo. Isso é um privilégio que não tem dinheiro que pague. E aí ele orou e falou, Senhor, quem sentar nesse banco seja alcançado por cura. Usa o pastor Alexandre hoje por milagres, para que ele seja usado, para que vidas sejam impactadas, para que eles também encontrem a alegria que eu encontrei em Ti, para que eles também encontrem a paz que eu encontrei no Senhor, para que eles encontrem a vida que eu encontrei no Senhor. E ele continuou limpando. Eu falei, Senhor, eu preciso me converter. O culto não era eu que estava fazendo, era Ele que estava preparando. O culto era para Ele, era para o Senhor. Naquele dia eu senti que nada do que eu achava que eu era. Naquele dia eu vi alguém com uma conversão muito grande. Naquele dia saiu toda a preocupação minha com respeito. Esse homem vai levar a igreja para a justiça, reivindicando o direito. Ao contrário, esse homem se sentia o mais privilegiado de poder
fazer qualquer coisa para o reino de Deus. E cada vez que eu acho que eu sou o dono do altar, que eu sou o pastor, presidente da igreja, eu lembro dele, eu falo, eu não sou nada, eu só sou um privilegiado, que ele me deu o privilégio de assumir o altar, para falar do amor dele, para pregar o evangelho. Isso é conversão, isso é servir a Deus com alegria, isso é reconhecimento de quem nós éramos e de quem nós somos. Gratidão, gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. Era ali o espírito de gratidão do irmão Juvenílio me convenceu. O espírito de gratidão me fez entender que quando você serve com amor, com temor e com gratidão, você consegue manter isso. Será que nós conseguimos liberar a nossa vida para servir a Deus, servindo ao próximo, entendendo que é Deus que recebe, que é como se fizesse para Ele? Será que nós conseguiríamos servir uma pessoa de dar realmente alguma coisa, tipo as minhas férias, para olhar pessoas no hospital, para ajudar famílias que não têm? Eu conheço pessoas que falam assim: pastor, eu gostaria tanto de trabalhar para Jesus. E eu fico pensando, será que nós realmente gostaríamos de trabalhar para Jesus? Porque o que não falta seriam ideias para a gente poder servir. Lucas capítulo 6, no versículo 32 ao 34. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem vocês esperam receber? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. A Bíblia diz que havia algumas pessoas que estavam aos pés da cruz, que representavam as pessoas que Jesus amava. João 19, 25, 27 fala dessas pessoas, diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Quem não ama a própria mãe? A irmã dela, Maria, mulher de Clopas, tia de Jesus, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, ele disse à mãe: aí está seu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou, e ali ele viu pessoas que ele amava, e pessoas que amavam a ele. Isso é fácil, amar quem nos ama. Qual foi a palavra que Jesus disse, uma das últimas palavras, que foi a mais importante ali na cruz? Ele olha para toda aquela multidão, ali tinha esses três tipos de pessoa, e ele olha para aquela multidão e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus clama ao Pai que o perdão seja derramado sobre todas aquelas pessoas, ele incluiu ali os três níveis de pessoas que fazem parte da vida dele e que fazem parte da sua vida. Existem pessoas que você ama e que você faria de tudo por elas, mas eu vou repetir o que Deus falou para mim do mesmo jeito. Não há mérito nenhum em servir a quem se ama. Isso não é mérito, é obrigação.
Não há mérito em servir quem você ama, é obrigação. Até os animais fazem isso. O instinto natural de um animal promove esse afeto. Aconteceu algo na viagem, quando nós estávamos voltando para Paraná, a Néia chorou no carro. Não queria fazer você chorar, Néia. Um carro havia acabado de atropelar um cachorro, e eu confesso que foi realmente não difícil de ver, somente pelo fato do cachorro estar caído na pista, todo ensanguentado, mas um outro cachorro que andava com ele, parava do lado dele e chamava ele para levantar. Ih, a Mirinha chora agora. Foi muito forte ver aquilo. A Néia começou a chorar no carro, mas foi muito forte de ver que aquele animal irracional tinha nele um sentimento igual ao nosso, igual ao nosso. Quando você leva uma ovelha para o matadouro, quem já matou ovelha aqui sabe. Você, Mirinho, que é um carrasco das ovelhas, ela chora. Amados, não tem mérito. Jó, no capítulo 38, no versículo 41, a palavra diz assim: quem é que dá alimento aos corvos, quando os seus filhotes clamam a mim e vagueiam por falta de comida? Sabe o que Deus fez? Os filhotinhos dos corvos, que é um animal impuro, que come carniça, ele grita para Deus pedindo o que comer, e Deus colocou algo no coração da mãe dele, um afeto, que ela sai aonde tiver que sair para trazer comida para pôr na boca dele. Então, quando nós servimos a quem a gente gosta, ou principalmente a quem gosta da gente, não pense você que receberá de Deus alguma coisa. Michel vai se lembrar de um dia, teve uma pessoa que saiu da nossa igreja, porque ela discordava de mim. Ela disse assim para mim: pastor, se eu simplesmente cuidar bem dos meus filhos, eu já cumpri o mandado de Deus na minha vida. E eu disse, você lembra disso, né, Michel? E eu disse para ele: não, os cachorros fazem isso, as aves fazem isso. Cuidar bem dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, é a sua obrigação, é a minha obrigação, e não há mérito nisso, não há, porque qualquer um faz, e foi Jesus que disse isso, que não há mérito. Mas, amado, Deus nos chama, cada um de vocês e eu, todos nós aqui somos chamados para um crescimento como pessoa, como gente, como filho. Somos chamados a crescer como ser humano, a ser melhor do que somos, a ser melhor do que os animais. Mas nós só queremos cuidar da nossa vida. Deus nos chama para o crescimento como pessoa, e o alvo é Cristo, o alvo é Jesus. Esse é o alvo, não é o pastor Jair. Eu não posso ser uma referência na sua vida, mas Cristo, porque o dia, tomara Deus que não aconteça, mas se um dia eu cair, o teu alvo não caiu. O teu alvo está de pé, não abalaria a tua fé. O modelo aceito por Deus é Cristo. Por isso Deus não crucificou nenhum de nós em favor de toda a humanidade, mas crucificou a Cristo. Cristo é o único modelo aceito por Deus. Cristo é o único que agrada o coração de Deus.
Quando Caim viu que o modelo aceito por Deus estava em Abel, ao invés dele evoluir com a glória de Deus que ele tinha, ele preferiu manifestar a rejeição e deu lugar ao ódio e ao pecado. E Deus vem e repreende ele e diz assim: o pecado jaz à porta, cumpre você dominá-lo. Amados, qual foi o grande problema de Caim? Ele deixou o ódio tomar o lugar. Ele deveria olhar para Abel e falar assim: puxa vida, estou vendo aqui um modelo que Deus está se agradando, eu vou tentar melhorar para ser igual. Mas ele mata o modelo. Querido, a palavra de Deus nos direciona. 2 Pedro capítulo 3 versículo 18 diz assim: cresçam, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Cresçam. Deus está dando uma palavra para que a humanidade evolua. Mas qual a referência, qual o alvo? Cristo. Olhem para Cristo e cresçam. Todos vocês, eu, você, todos nós cresçamos em Cristo, olhando para Ele. Então, quando olharmos para Cristo, seremos aperfeiçoados pelo Espírito Santo. E o amor que em Cristo transborda, também transbordará o nosso coração. E o servir que em Cristo está, também nos transbordará de motivação para servir como Ele serviu. Primeiro João capítulo 4 versículo 7, e depois no versículo 17 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo 17 diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. No dia do juízo, Deus olhará para cada um de nós e vai ver o quanto fomos aperfeiçoados no amor e no servir. Você será julgado, pela fé você será salvo, mas pelas obras você será julgado, eu e você. Então a Bíblia fala que eu devo crescer olhando para Cristo, olhando para Jesus. Ele é meu alvo, eu devo crescer de glória em glória. Então você vai poder passar para o segundo tipo de pessoa. E eu sei que tem pessoas perto de você, e se eu falar agora, e se eu mandar você fechar o olho, nem precisa fazer isso, você vai lembrar de um tipo de pessoa que está bastante ao seu lado. O segundo tipo de pessoas que estavam na cruz de Cristo, as que te ignoram. Sabe aquelas pessoas que não estão nem aí com você? Está nem aí. Para ela tanto faz ou tanto fez. Se você amanhã morrer, ela não vai chorar uma lágrima por você, nenhuma. Deus quer que a gente ame as pessoas que nos amam, mas Deus quer que você ame aquelas que te ignoram. Então isso chama-se crescer de glória em glória. Então aí, como que eu vou, meu Deus, como que eu posso amar quem me ignora? Como eu posso amar a pessoa que me despreza? Como eu posso amar uma pessoa que nem sequer liga para mim? Sim, essa é o segundo tipo de pessoa que estava aos pés de Cristo.
pessoas que estavam ali, mas não ligavam para ele. Nesse grupo eu quero destacar 2 tipos de pessoas. Uma se deu muito mal, teve que carregar a cruz inclusive, que é o curioso. Sabe o curioso? Tinha um monte de curioso aos pés da cruz. E esses curiosos estavam ali, memeavam a cabeça, faziam. Eles não estavam nem aí. Enquanto Maria Madalena, enquanto João choravam aos pés da cruz, enquanto uma espada era colocada dentro do coração de Maria, alguns olhavam e faziam. Diz a Bíblia que eles memeavam a cabeça, eles não estavam nem aí. O segundo grupo que não estava nem aí com Jesus eram os próprios romanos. Você acha que os romanos se importavam com Jesus? Você acha que Jesus era inimigo dos romanos? Não, eles estavam ali cumprindo ordens. Para eles, matar Jesus e matar um cabrito não fazia a menor diferença. Jesus era mais um cara que estava sendo morto pelo Império Romano. As valas já estavam cheias de pessoas que estavam morrendo ali na cruz. Todos os dias eram crucificadas pessoas ali naquele lugar, e os seus corpos eram tirados, jogados numa vala e levados outros, e os romanos não estavam nem aí para quem morria ou o que ia acontecer, não estavam nem aí. Está chegando um sábado, não podem ficar na cruz. Vamos lá, pegava uma marreta e dava no meio do fêmur da pessoa, arrebentava as pernas. Então a pessoa com a perna arrebentada não conseguia mais se sustentar na cruz, soltava o peso e morria asfixiada. E para confirmar se elas estavam mortas, eles pegavam uma lança sem o mínimo constrangimento e enfiavam no lado, para varar até o coração, perfurando o pulmão e o coração, desceu água e sangue de Jesus. O romano não se importava de fazer isso, mas Jesus se importava com os romanos. Jesus olha para os romanos que estavam ali aos pés da cruz e diz: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Jesus era diferente. Para eles, Jesus era um mendigo, um louco que estava ali, mas Jesus serviu aos romanos. Em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 10, e também no versículo 13, entrando Jesus em Cafarnaú, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. Centurião era um comandante romano que cuidava de 100 soldados, 100. E esse centurião disse: meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito a autoridades e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai, e digo ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Jesus curou a sogra de Pedro, que era como da sua família, mas Jesus curou um centurião que não estava nem aí com ele, um servo de um centurião que não estava nem aí com ele. Quando Jesus diz: Pai, perdoa, não sabem o que fazem, Ele atingiu todos os tipos de pessoas no seu perdão. Amar e perdoar também faz parte do mesmo processo. Amar, perdoar e servir. Jesus orou e amou aos que eram indiferentes à sua vida. E a palavra continua dizendo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: e todos nós
que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deus quer transformar a minha vida e a sua vida em alguém semelhante a Cristo, capaz de amar e servir aos que estão próximos, aos da sua casa, mas que tenha a mesma disponibilidade de amar e servir quem não liga para você. Crescimento de glória em glória. É fácil? É fácil, mas o alvo é quem? É Cristo. Se o alvo fosse eu diria para você: ame a sua família, que está bom demais, porque eu quis derrubar o cara da escada rolante. Eu quis, eu desejei ardentemente que ele caísse da escada rolante. Pastor, como o senhor é mau, muito mau. Pastor, eu imaginei que o senhor fosse um cara melhor. Eu sou péssimo. Se você está aqui porque eu sou bom, vá embora. Eu não sou. Eu preciso todos os dias que a glória de Deus venha sobre a minha vida. Eu preciso todos os dias que Deus venha sobre mim, vigie a minha boca, meu coração. E você precisa também. E em toda a minha vida eu procurei homens que fossem melhores do que eu, e eu não encontrei nenhum. Nós somos todos iguais. Todos precisamos da graça de Deus. Mas como Deus deseja que a gente cresça de glória em glória, não é só uma questão mais agora de amar quem nos ama e de amar quem não se importa com a gente, não está nem aí. Deus aumenta a régua, e Ele diz: eu quero que vocês amem quem não gosta de vocês. Se estava difícil gostar de quem nos ignora, como gostar de quem nos odeia? Esse último tipo de pessoa estava na cruz, estava aos pés da cruz, e eram os judeus. Os judeus odiavam a Jesus. Jesus gastou o maior tempo do seu ministério a serviço dos judeus, e os judeus o odiavam. Ele escolheu 12 discípulos do meio dos judeus. Os primeiros lugares que Jesus entrou para ensinar foi nas sinagogas, porque ele queria que os judeus se arrependessem, como ele amava o povo dele. Ele pega os seus discípulos, manda de 2 em 2 e diz: não entre na casa de samaritanos, mas vá às ovelhas perdidas de Israel. Encontre uma casa de paz. Jesus resgatou cobradores de impostos, que eram judeus. Jesus tocou em todos os leprosos que chegavam perto dele, e eram na grande maioria judeus. Jesus deu de comer às multidões que estavam querendo ouvir a sua palavra, e eram judeus, mas eram os que mais odiavam Jesus. E a Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aos que receberem, deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Quando aquela mulher cananeia chega para ele e diz assim: me ajuda em relação à minha filha, me ajuda. Jesus olha para ela e diz assim: eu não posso servir a você, eu tenho que servir primeiro os judeus. É isso que ele quis dizer quando disse: não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus teve predileção naquele momento pelos judeus, e os judeus foram os que mais odiaram ao Senhor. Jesus serviu mais a quem mais o odiou.
Jesus serviu muito mais aos judeus do que a sua família, muito mais. Os irmãos de Jesus só se converteram no dia de Pentecostes. Até então, nem convertidos eram. Nem convertidos eram. Jesus queria subir para a festa, mas viu que a coisa estava ficando feia, decidiu não ir. Os seus irmãos chegaram para ele e falaram: o que é isso? Você tem que ir lá, você tem que aparecer. Jesus disse: vocês não entendem nada. Ah, Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade do meu Pai. Jesus dedicou o tempo dele principalmente em fazer as coisas, em cuidar, em ensinar, em amar, em servir quem mais o odiou. E foram os judeus que gritaram: crucifique-o, 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 solte Barrabás. Os romanos não queriam soltar Barrabás, queriam soltar Jesus, mas os judeus tinham ódio dele. E ele na cruz olha e diz: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Eu vou parar por aqui. Eu olho para a cruz de Cristo e vejo o Filho de Deus amando quem mais o odiou. Eu olho para o ministério de Cristo e vejo Ele servindo mais quem não liga para Ele e quem o odeia do que a sua própria família. Ele é a referência. Amados, que bom que cada um de vocês cuide bem de seus filhos. Muito bom. Muito bom. Mas é só a sua obrigação. É sua obrigação alimentar os seus filhos. É sua obrigação cuidar da saúde deles. É sua obrigação usar a varinha para corrigi-los. É sua obrigação. Mas como é difícil acordar de manhã, orar a Deus e dizer assim: Senhor, eis-me aqui para fazer o que tu desejares. Já pensou nisso? Você já fez essa oração? Senhor, nesta linda manhã, eu estou me levantando e quero agradecer pela vida. Eu estou fazendo aqui a minha oração. Eu quero agradecer pela vida e quero dizer: usa-me, usa-me. Aí Deus do céu diz assim: eu gostaria de usar você, mas gostaria de usar você para conversar com aquela pessoa ali que já diz para todo mundo que te odeia: Senhor, essa não, mas você disse que queria ser usado por mim. Então você quer ser usado por mim onde você quer ir, ou você quer ser usado por mim aonde eu quero levar você? Então você quer ser meu servo ou quer ser só um trabalhador? Porque se você quiser ser meu servo, você tem que ir onde você não quer ir, mas onde eu estou mandando você ir. Pedro fica indignado com João. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, um dia vão te levar para um lugar que você não quer ir. E o texto continua dizendo assim: e assim Jesus diz para Pedro qual é a forma que ele glorificaria a Deus. Nós glorificamos a Deus indo onde não queremos ir, fazendo o que não queremos fazer. Isso se chama virtude, porque vício é aquilo que te domina e e te faz fazer o que a tua carne quer. Virtude é você
ir contra o que a tua carne quer e dizer: Senhor, quero fazer a tua vontade. Vamos ficar de pé.